Gênesis capítulo 3, versículo 10, esse é o texto oficial de hoje, diz assim: Adão ouviu a voz de Deus depois de ter pecado, mas ele se escondeu porque teve medo. Olha que interessante, a Bíblia diz que todos os dias Deus ele se apresentava a Adão, via ter um culto ali com Adão, um bate-papo. E certo dia, Adão, depois de ter pecado, ele vai se esconder. E o texto diz, ele se escondeu porque ele teve medo. Ou seja, o medo de Adão não foi simplesmente uma resposta cerebral. O medo de Adão não foi apenas o medo da alma, não foi apenas no campo das emoções. O medo de Adão aqui é um medo que surge como consequência do pecado. Consequência do pecado gerou medo, deu legalidade a um espírito chamado medo. E o medo rompe a intimidade entre o homem e Deus. Desperta a consciência do bem e do mal. A partir do momento que o homem peca, esse pecado causa separação entre homem e Deus. E esse pecado também desperta a consciência daquilo que é mal, daquilo que é ruim, a consciência do pecado. A palavra medo vai aparecer a primeira vez na Bíblia como consequência do pecado. Medo como consequência do pecado. E o medo, ele causa separação espiritual entre nós, seres humanos, e Deus. O medo distorce a imagem de Deus. Olha que interessante. Adão recebe a visita de Deus. E em vez dele correr para os braços do pai, ele vai se esconder. Porque ele teve medo. Ele não quis permanecer na presença de Deus. Ele fugiu. O medo causa separação. O medo distorce a imagem de Deus. Agora ele vê Deus de uma outra maneira. É mais ou menos assim, ele vai me punir pelo fato de eu ter pecado. O medo, na verdade, é um claro sinal do rompimento, a ruptura do relacionamento entre Deus e o homem. O medo é um sinal de rompimento, de ruptura. Entenda isso, gente. O primeiro sentimento após o pecado deveria ser, diga, arrependimento. Mas não foi arrependimento, foi medo. O primeiro sentimento do homem após o pecado foi o sentimento de medo, dando legalidade para uma atuação espiritual. Então, o ser humano tem o seu primeiro sentimento que deveria ser o arrependimento. Pecou? Se arrepender? Não, o primeiro foi o medo. Antes do arrependimento veio o medo, entrou o primeiro medo. Olha só, o pecado causou separação, por isso o homem teve medo. A Bíblia diz que os nossos pecados causam separação, ou seja, nos distanciam de Deus. O nosso pecado faz com que Deus não tenha o poder e a autoridade de nos abençoar. Não é Deus que não quer abençoar o teu povo, é o pecado que não permite com que Deus abençoe o seu povo. Então, todas as vezes que a pessoa vive uma vida de pecado, essa pessoa pode tentar fazer tudo certo na vida, mas infelizmente existe uma ruptura, um rompimento entre a vida dela e Deus, ou seja, o relacionamento foi quebrado por conta do pecado. E sem relacionamento, a mão de Deus não está mais sobre aquela pessoa, até que haja arrependimento. A Bíblia diz que se você se arrepender e confessar o seu pecado, então você tem direito, acesso à reconciliação com Deus. Então, olha só que interessante, o pecado causa rompimento, o pecado gera medo, e tudo isso vai distanciando e vai tirando ali, mexendo na imagem de quem Deus é nas nossas vidas. Esse pecado causa separação, por isso o homem teve medo. Os nossos pecados causam separação, nos tiram da presença de Deus. O medo, portanto, é uma consequência do pecado. O medo limita o nosso relacionamento com Deus. Todas as vezes que nós somos tomados pelo espírito do medo, nós estamos limitados no nosso relacionamento com Deus. O medo nos afasta das promessas de Deus. É por conta do medo que você não vive aquilo que Deus chamou para viver na terra. E Adão aqui, após o pecado de Adão, surgem duas maldições espirituais. Ou seja, agora o mundo espiritual tem legalidade de atuação sobre duas coisas, ok? Preste bem atenção. Agora, o mundo espiritual maligno tem legalidade para atuar na vida do homem. A primeira maldição pós-pecado é a maldição do trabalho penoso. Ou seja, depois do pecado original, o que vai acontecer? Agora o homem que era beneficiado pela terra, vivia numa terra abundante e que tinha facilidades do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus ele faz o Éden, e ali no Éden, Deus coloca árvores frutíferas. E Deus diz, coma de todos os frutos de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento acerca do bem e do mal. Ou seja, o homem podia comer de qualquer árvore. Podia não, era necessário.
melhor dizendo, era obrigatório comer. Por quê? Porque o fato do homem comer da árvore que ele nem plantou, significa que ele vivia debaixo da facilidade de Deus, do favor de Deus. E aquilo mostrava, né, que Deus era um Deus de provisão. Então Deus, ele exerce a natureza provedora quando você nem planta, mas colhe. Ou seja, você não plantou, não trabalhou, não fez nada para adquirir o favor, mas o fato do relacionamento com Deus te favorece. Então, quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, esse relacionamento vai te favorecendo. Você nem planta e está colhendo. Por isso que muita gente, às vezes, tem um bom relacionamento com Deus e fala assim: nossa, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas está acontecendo tantas bênçãos. Isso é o favor de Deus. O favor de Deus é imerecido, é graça sem merecimento. Você nem plantou, mas está colhendo. Por quê? Porque você está nutrindo um relacionamento de intimidade com Deus. Mas o que Adão faz? Ele quebra esse relacionamento. Como que ele quebra esse relacionamento? Com o pecado. Então, após o pecado, surge uma primeira maldição, trabalho penoso. Agora o homem vai ter que lutar contra a terra para sobreviver. É isso mesmo, a primeira maldição agora era o homem e a terra lutando para que o homem pudesse sobreviver e a terra dificultando a vida do homem. Agora a terra vai dificultar o homem de colher do fruto da terra. A Bíblia diz, olha só que interessante, Gênesis, após o pecado, Deus ele amaldiçoou a terra que aquele homem pecaminoso pisar. Deus não estava amaldiçoando a terra, entenda bem, Deus estava amaldiçoando o homem. E a terra que o homem amaldiçoado pisa, ela não dá mais frutos. Um homem abençoado pisa numa terra infrutífera. Isaac, por exemplo, a Bíblia diz que ele cavava poços no meio do deserto. Gente, tirar a água no meio do deserto é quase impossível. Mas a Bíblia diz que Isaac cavava e águas brotavam. Ou seja, um homem abençoado, mesmo numa terra infértil, a terra ruim se torna terra boa. Agora, um homem amaldiçoado em terra boa não colhe fruto. Você está entendendo isso? E muitas vezes você se questiona: nossa pastor, mas por que minha vida não acontece? Eu faço tudo direitinho. Gente, originalmente, nós nascemos debaixo da maldição de Adão. Todo ser humano nasceu debaixo dessa maldição. Então aqui a terra, ela está trabalhando para que você não produza. Aqui na verdade essa maldição faz com que a terra produza espinhos e abrolhos. E essa maldição aqui, gente, implica num trabalho penoso, um trabalho pesado, um trabalho árduo. Para quê? Para que você possa obter um fruto da terra. A promessa de Deus é para os servos fiéis colher a 30, 60 e 100 vezes mais. Aqui o homem que vive debaixo dessa maldição, ele tenta colher para sobreviver. Isso aqui é resultado de muito sofrimento. É muita dificuldade para escolher alguma coisa da terra. Então, após o pecado original, a terra que antes era um local de abundância e facilidade, agora passa a exigir esforço e muito trabalho do homem para produzir o seu próprio alimento. Essa maldição, ela é simbolizada pelos espinhos e abrolhos. Diga, espinhos e abrolhos, que representam o quê? Dificuldades da vida. As lutas, as dificuldades, aquelas coisas todas, os sofrimentos que o homem recebe ao escolher desobedecer. Quando a gente escolhe desobedecer, a gente vai ter que experimentar os espinhos e abrolhos da terra. Então aí surge o trabalho árduo, o suor, o sofrimento, e tudo isso é uma consequência constante na vida do homem, que agora vai ter que lutar, e luta muito, para poder sobreviver. Então, após o pecado original, surge uma maldição, a maldição do trabalho penoso. Essa maldição foi quebrada em quem? Abraão, é isso aí. Vocês estão comigo? Amém ou não amém? Essa maldição foi quebrada em Abraão, quando Deus chama ele para o propósito dele. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão, em obediência, sai, e ele é extremamente próspero e abençoado. E essa prosperidade alcança a vida de Isaac, alcança a vida de Jacó. Ou seja, a partir dele, ele não vive mais essa maldição de ter que lutar com a terra para sobreviver. Agora a terra passa a trabalhar ao favor dele. Você entende aqui a diferença? Essa maldição ela pode ser quebrada. Aonde? Na obediência. Diga, obediência. Quer aprender sobre obediência? A Bíblia tem 2 capítulos bíblicos inteirinhos que falam sobre obediência. Deuteronômio capítulo 28 e Levítico capítulo 26. Vai narrar as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Você pode ler, é bem simples e bem claro, mas um homem que obedece recebe sobre a vida dele o favor de Deus, destrava as maldições.
destrava esse pecado original, essa maldição que carrega na essência espiritual. E aí você se descola da maldição, automaticamente você passa a viver debaixo da bênção do Senhor. Então, essa foi a primeira. A segunda maldição, que foi inaugurada no Éden depois do pecado, chama-se espírito do medo. O espírito do medo faz o homem se esconder de Deus. Sabe quando a pessoa quer se esconder de Deus, ela está com medo de tudo? O espírito do medo faz a pessoa se esconder de Deus. O espírito do medo faz uma pessoa perder uma batalha sem mesmo lutar. A Bíblia diz que o povo tomado pelo medo, os hebreus tomados pelo medo, um exército inteiro, não consegue enfrentar o gigante filisteu. Tomados pelo medo, eles não vão nem enfrentar a batalha, ou seja, eles estavam perdendo sem mesmo lutar. Por quê, pastor? Porque o medo tem o poder de paralisar. O medo paralisa as pessoas. O medo não deixa a pessoa dar um passo. O medo não deixa a pessoa romper, crescer, desenvolver. O medo não deixa a pessoa sair do lugar. Porque é um espírito que algema a pessoa, mantém ela presa, parada no mesmo lugar durante anos, anos, anos e anos. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, esse espírito do medo pede a força hoje na sua vida em nome de Jesus. Obras de medo estão sendo anuladas no nome de Jesus. Esse espírito precisa perder força na nossa vida. Esse espírito precisa perder força. Alguns anos atrás eu vivi na prática a experiência onde eu aprendi que o medo não é apenas uma reação emocional. Na verdade, são as nossas experiências com o mundo espiritual que vai nos fazendo acreditar mais no mundo espiritual. Muitas vezes a gente tem medo de enfrentar as experiências espirituais, mas são as experiências espirituais que vai nos fazendo acreditar e enxergar que existe um mundo paralelo ao nosso. E que esse mundo paralelo ele influencia e muito aqui no mundo físico. Há uns 12 anos atrás eu comprei o primeiro carro da pastora Vanessa. E eu fiquei todo feliz, porque era ali época de aniversário dela, eu fui, comprei o carrinho que ela queria falou que queria um carrinho pequenininho, assim e tal. Eu achei um carro bem bonitinho, seminovo, bem novinho e tal, eu fui e comprei o carro para ela. Aí trouxe para casa o carro, fiz aquela surpresa toda, não sei o quê. Só que ela não dirigia ainda. Ela não dirigia, ela tinha habilitação, mas ela não dirigia. Aí eu coloquei o carro na garagem, a primeira coisa que ela falou, eu não sei se eu vou dirigir, porque eu tenho medo de dirigir, porque eu tenho medo de caminhão. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de caminhão. Ela já declarou 2 medos, o medo de dirigir e o medo de caminhão. Olha como a gente desmascara um espírito atuante. Eu poderia ali naquele momento tratar o medo apenas de maneira emocional, contratar um psicólogo, falar, ajuda ela, destrava e tal, não sei o quê. Mas aquele medo não atuava apenas no campo das emoções. Aí o que acontece? Certo dia, quer dizer, no dia seguinte, o carro chegou na sexta, no sábado eu falei, vamos usar esse carro, vamos experimentar esse carro. E aí eu tinha uma aula para dar para os diáconos da igreja, era um sábado de manhã, alguma coisa assim, e a gente foi para a igreja no sábado de manhã e ficamos lá até por volta de meio-dia. E aí na hora que a gente voltou, a gente estava vindo ali no Rodoanel, bem tranquilo, na paz, tudo tranquilo, conversando, de boa, tranquilo, as meninas tinham ficado em casa aquele dia, porque estava muito cedo, né? E a gente estava trazendo 2 menininhas, né, que eram amigas delas, que eram netinhas de um pastor amigo nosso, que iam passar o dia lá em casa com a gente, e a gente está vindo ali brincando, conversando com as meninas do carro, eu atento e tudo, não sei o quê. Aí do nada, um caminhão sai da primeira pista. Eu não sei que loucura que foi aquela, eu não sei o que ele tentou fazer, eu não sei se ele estava disperso com alguma coisa. Ele sai da primeira pista, a gente está falando em Rodoanel, se eu não me engano são 4 pistas, eu estava na terceira. O cara sai da primeira e joga, na hora que eu vi, faltava assim, coisa de 1 palmo, para a gente não entrar debaixo do caminhão, na lateral do caminhão, do lado dela. E o carro era pequenininho, eu acostumado com um carro maior, eu fui tirar. Na hora que eu tirei, o carro girou na pista umas 3 vezes, bateu no guarda-reio e parou na contramão. E a gente vê aquele monte de carro vindo para cima da gente ali no Rodoanel. E tudo freando, e assim, Jesus, segura. O caminhoneiro parou, olhou, fugiu, foi embora. A pastora Vanessa entrou em pânico, começou a gritar, o caminhão, gritar. Eu falei, calma. Tive que dar um grito para acalmar ali, tirar ela daquele estado. E na hora, ali com o carro virado ainda, as pessoas descendo para ver se estava tudo bem, eu orei, eu falei, já entendi. Espírito do medo, sai agora em nome de Jesus. Aí eu nem quis olhar o carro para ver o estrago que tinha feito. Eu fui, virei o carro, olhei lá o motorista, ele já estava indo embora, eu falei, eu não vou atrás, eu não vou arrumar confusão. Eu entendi que o mundo espiritual, tentou mexer. Aí, gente, olha só o que aconteceu. Naquele momento eu percebi
eu percebi uma atuação do mundo espiritual. Eu percebi que o mundo espiritual tinha ganhado legalidade quando a pastora Vanessa professava da boca dela que tinha medo de caminhão. O mundo espiritual ganhou legalidade. Aí eu repreendi aquilo em nome de Jesus. E para honra e glória do Senhor, o negócio foi feio. Eu achei que tinha acabado com o carro. Aí quando a gente chegou em casa, eu falei, agora eu vou ver o estrago. A gente estava bem. E interessante que tinha 2 menininhas no carro. Eu falei que tinha 2 meninas, né? Sabe qual foi a reação delas? Faz de novo. Elas acharam que a gente estava fazendo, sei lá, né? Que legal, tio, faz de novo. Falei, sangue de Jesus tem mais poder. Na hora que eu liguei pro vô delas, eu estava assim, ó. Aconteceu um negocinho, que foi? A gente rodou. Como assim, minhas netas? Eu falei, não, tá tudo bem, pastor. Tá tudo bem, pastor, tá tudo em paz. Ah, então tá bom, se Deus guardou, tá bom. Porque crente é assim, né? Deus guardou, então tá bom. Mas foi muito interessante ali, na hora que eu cheguei em casa, eu fui olhar o carro, falei assim, deve ter acabado com o carro. Gente, eu desci e fui pro lado dela, porque foi do lado dela que eu achei que tinha pegado ali não tinha um arranhão. Aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha. O carro tinha feito, quebrou o farol e uma parte de baixo do farol assim no para-choque, não precisou nem trocar o para-choque, deu conserto, só trocamos o farol do carro. Ou seja, até ali nos mínimos detalhes, Deus nos livrou, Deus nos guardou. Mas olha só, gente. A pastora dizia que tinha medo. A Bíblia nos ensina em Provérbios 18, a palavra que sai da sua boca tem o poder de vida ou morte. Ou seja, você nem percebe, muitas vezes, o poder espiritual que está na tua língua. Às vezes numa discussão de casal, você, seu amaldiçoado, seu desgraçado, seu não sei o quê, você não sabe o que você está lançando sobre a vida do seu marido ou da sua esposa. Às vezes você, pai e mãe, está nervoso com o filho, porque ele está aprontando, e você está até no seu direito de dar umas broncas, mas vigia a maneira como você fala. Isso não vai prestar para nada, vai dar em nada, vai prestar para nada. Então toma muito cuidado com a palavra que sai da sua boca. Aprenda a usar o poder da sua língua para abençoar e não amaldiçoar. Usa o poder da essência profética que você carrega no teu espírito e começa a abençoar os teus filhos, a sua casa, a sua esposa, o seu marido. Fala palavras de bênção e não palavras de maldição. E muitas vezes a gente não percebe, mas uma palavra lançada, o mundo espiritual sela. Mas eu falei porque eu estava nervoso. Você acha que o mundo espiritual está preocupado se você falou porque você falou sem querer ou por querer, ou que estava nervoso ou não? Ele sela e ganha legalidade. O mundo espiritual, eu falei, fica 24 horas ao derredor, esperando você dar um sinal para ele atuar na sua vida. E é esse sinal, uma palavra maldita lançada, uma palavra que sai da tua boca, muitas vezes você acha que vai voltar contra você mesmo. Então a gente precisa entender isso, gente. Outra coisa que eu preciso falar com você em nome de Jesus, nunca declare os seus medos. Fala para o crente do seu lado, nunca declare os seus medos. Nunca declare os seus medos. Por quê? Porque quando você declara o seu medo, o inferno ganha legalidade sobre a sua vida. É mais ou menos assim, quando você declara os seus medos, o espírito que age no medo ganha legalidade de atuação na sua vida. Em outras palavras, declarar o medo é o mesmo que dar munição ao seu inimigo. Sabe quando você está dando munição para o inimigo lutar contra você mesmo? Você está declarando os seus medos. Então eu estou usando algo que aconteceu comigo, com a pastora Vanessa, uma experiência nossa, para que a gente pudesse entender o mundo espiritual e entender que o medo não é apenas uma reação mecânica do nosso organismo. Muito pelo contrário, além disso, o medo é um espírito que age nas nossas vidas e vai nos mantendo aprisionados durante anos. Então tem uma hora que você precisa ser tomado pelo espírito de ousadia, de coragem, de colocar o pé, de fazer alguma coisa diferente. Sabe por quê? Porque o medo, ele vem para travar. João capítulo 10, versículo 10, diz, parte B, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas na parte A, ou seja, antes, diz assim, o ladrão, porém, veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, o diabo veio para tirar todas as possibilidades de reino da tua vida. O diabo veio para roubar. Não é só mexer com o teu sonho na terra. O diabo vem para minar as possibilidades de você viver debaixo do favor de Deus. Então, o papel de Satanás é roubar, matar e destruir tudo aquilo que é importante, que Deus já colocou na sua essência para você viver. E o medo vai nos limitando o tempo inteiro. Através do medo, o diabo vai roubando a vida que Deus sonhou para você, o que Deus preparou para você. Deus prepara algo extraordinário. Você até confia na promessa, mas o medo não te deixa pisar na terra da promessa. O medo não te deixa ir experimentar algo novo. É aquela pessoa que sonha a vida inteira, um dia eu vou sair do aluguel, mas nunca teve a coragem
de procurar uma empresa de financiamento, alguma coisa para tentar sair do aluguel. Ou seja, você está no campo das possibilidades, está ali sonhando o tempo inteiro, mas nunca colocou o pé para que Deus pudesse manifestar o poder dele na tua vida. Gente, o reino de Deus é tomado à força. Não é Deus que vai vir te dar reino, não, você que tem que tomar. Ele já deu, agora é com você. Você precisa experimentar como? Tomando a força, conquistando, acreditando, fazendo acontecer, dando um passo de fé. Lembra dos leprosos de Samaria? Aqueles homens não tinham mais nada a perder. Gente, é interessante que a gente só tem coragem quando a gente não tem mais nada a perder. Já percebeu isso? Enquanto você tem algo para você se apegar, você não consegue dar um passo de fé. Mas a hora que você não tem mais nada a perder, como foi os leprosos de Samaria, aí é por isso que Deus veio. Ai, Jesus, não gosto de falar essas coisas, não. É por isso que Deus permite muitas vezes a quebra, permite perder, para você começar a andar no centro da vontade dEle, para você começar a dar passos conforme a direção de Deus. Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Lâmpada significa que se você permitir, Deus ele vai guiando cada passo que você vai dando. E luz é para que você enxergue o destino profético pelo qual você nasceu. É Deus apontando o caminho. É para lá, meu filho, é para lá, minha filha. Vai por esse caminho em nome de Jesus. É assim que funciona. Então é hora que a gente precisa acreditar mais. As coisas não acontecem porque você é preso no medo, travado no medo, paralisado pelo medo. É hora de chutar, mandar para longe esse espírito em nome de Jesus. A única maneira de se perceber o mundo espiritual é tendo experiência com o mundo espiritual. Como é que eu vou perceber isso? Você já precisava passar desse nível de arrozinho, bobinho assim, e comer uma feijoada. Fala, Deus, eu preciso viver uma experiência com o espiritual, mesmo que seja expulsando um demônio. Amém ou não amém? O olho do povo. É sério, pastor? Uai, você precisa enfrentar o medo, uai. Se você não enfrentar, quando é que você vai vencer? Você tem que enfrentar os seus medos para você vencer. Surgiu um medo, aí você fica a vida inteira preso naquele medo. Ah, eu não consigo, eu tenho medo, se não der certo, se eu tentar e se quebrar. Uai, irmão, vai, tenta pelo menos em nome de Jesus, acredita. Você precisa ter fé, você precisa botar o pé, fazer a coisa. Eu canso de falar, põe o pé que Deus vai botando no caminho, é literalmente assim que funciona na vida. É o passo de fé, os leprosos foram dando passo de fé, e aí Deus foi confundindo o inimigo. Fala para o crente do seu lado, cada vez que você dá um passo de fé, Deus confunde o seu inimigo. O que Deus fez? Deus fez o passo de um leproso se tornar o barulho de um exército. O inimigo ficou confuso e falou, vamos correr, porque eles contrataram o exército egípcio e chamaram mais não sei quem, e estão se juntando contra a gente, e está vindo um grande exército. O inimigo numeroso e poderoso fica com medo de 4 leprosos que Deus faz tornar num barulho de um grande exército. Ah, se você começasse a andar um pouquinho mais pela fé, se você começasse a acreditar mais no que Deus quer fazer na tua vida, você ia começar a dar uns passos de fé. Vão te chamar de doido. Ó, tem muita gente que só quer enterrar os seus sonhos. Cuida, ó, evita ficar falando com muita gente. O segredo é fala menos e faz mais. Às vezes você sai contando, não, porque eu vou fazer tal coisa, e a pessoa fala, toma cuidado, hein? Você vai fazer isso, não é para você não. Gente, o mundo espiritual é assim, às vezes está usando pessoas boas, você nem sabe, aí está ali só para te manter aprisionado. Esse dia eu estava assistindo algum vídeo aí que estava falando sobre o lugar mais rico do mundo. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Cemitério. Porque ali foram enterrados muitos talentos. Muitos talentos que nunca desabrocharam. Pessoas que nasceram, viveram e morreram e nunca experimentaram absolutamente nada diferente na terra. Nasceu, viveu e morreu. Ali, preso nos seus medos, com medo disso, com medo daquilo outro. Eu sei, gente, que impulsionar, ensinar a ter coragem, não é uma tarefa fácil, porque não fica pensando que você vai também dar um passo de fé e vai encontrar um monte de flores, assim, olha que lindo, ursinhos carinhosos.
Você vai dar o passo de fé, vai vir resistência, vai vir luta, vai vir dificuldade, mas você vai continuar dando o passo de fé. Você vai continuar acreditando no potencial que Deus colocou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu vejo um monte de gente talentosa aqui, um monte de gente talentosa. Tem gente que eu não conheço no íntimo ainda, mas eu sei que carrega um talento. Todos nós carregamos algum tipo de habilidade natural. Cada um de nós aqui tem pelo menos um tipo de habilidade. Você tem talento que você carrega na sua vida, mas esse talento nunca multiplica. E está na hora de você começar a perceber o mundo espiritual, perceber a vontade de Deus para a tua vida. Aí, diante dessa situação toda que nós passamos ali, com o carro virando e tudo, eu percebi que o medo não é apenas um mecanismo de defesa, não. O medo é um espírito, e nós precisamos combater esse espírito com força. Não é assim, sai por favor, senhor espírito do medo, que ele não vai sair da sua vida. Você tem que botar ele para fora. Você tem que ser tomado por ousadia e por coragem. O espírito do medo tem agido na vida de muita gente. Paralisado, e tem gente que nem percebe. Vive paralisado pelo medo. Não rompe, não cresce, não desenvolve em nada. É a mesma vida há 10, há 20, há 30 anos. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Para de dar nome bonitinho para espíritos do mal. Porque hoje é um tal de depressão, ansiedade, é uma coisa, mecanismo de... Esse dia eu estava assistindo uma ministração, e tinha um pastor americano entrevistando um pastor da África. E dizendo, nossa, como que vocês conseguem? Diz que em um culto lá, o irmão estava orando e foi tomado por poder espiritual e levitou assim, subiu. Irmão, como é que vocês conseguem? Ele falou, então, porque a gente ainda chama demônio de demônio. Eu vejo vocês inventando tanto nome bonitinho para um monte de situações, inventando coisinhas, sabe, tirando o foco do espiritual, porque é muito mais fácil. A igreja moderna, covarde, não enfrenta o espiritual. A igreja moderna covarde te dá o que você quer na palavra e te mantém ali escravizado o tempo inteiro. Mas romper que é bom espiritualmente, nunca. Então a gente tem que parar de dar nome bonitinho para o mal. O mal é mal, o diabo é diabo. A gente precisa entender isso em nome de Jesus. Demônio não é mecanismo de defesa orgânica. Não, gente, eu não estou desmerecendo psicologia, eu não estou desmerecendo ciência, eu sou estudioso, eu estou terminando uma pós em neurociência, mas eu estou trazendo luz para a sua vida. Porque existe um mundo paralelo, se movendo 24 horas por dia, contra nós e ao nosso favor. 24 horas por dia, o mundo espiritual está se movendo contra a nossa vida. Esse medo que tem parado muita gente, tem roubado também o talento de muita gente. É o medo fazendo com que pessoas talentosas não consigam multiplicar os seus talentos. Mostra na Bíblia, pastor, vamos lá, Mateus capítulo 25, verso 13 em diante. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como o homem que ao sair de viagem, chama os seus servos e confia todos os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 saiu imediatamente, aplicou, ganhou mais 5. Também o que tinha tido 2, ganhou 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo o senhor voltou e foi fazer o acerto de contas com eles. Vira para o cliente do outro lado e fala assim, ele vai voltar para fazer o acerto de contas. É bom você começar a multiplicar os seus talentos em nome de Jesus. E não vem me dizer que ele não te deu talento, viu? Porque deu. Cada um de acordo com a sua capacidade. Mas no mínimo 1 talento Deus já entregou na tua mão. Fala para a pessoa que está, pelo menos 1 talento ele te deu. Vigia, porque o dia do acerto de conta vai chegar. Amém ou não amém? Fala assim, acorda crente, em nome de Jesus. Volta para o texto. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5, veja, ganhei mais 5. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Venha, participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2, veja, ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Venha e participe da mesa do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeia. Por isso eu tive medo e escondi o meu talento no chão. Por isso eu tive medo e enterrei o meu próprio talento.
Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, se você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeio, então você deveria no mínimo ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue para o que tem 10. Até o pouco foi tirado daquele que não sabe multiplicar o talento. Deixa eu te explicar esse texto bem rapidinho para você entender. Diga comigo, uma parábola chamada Parábola dos Talentos. Um senhor, 3 servos. Ok. Um senhor e 3 servos. Um senhor saiu para uma viagem e confiou talentos nas mãos dos seus servos. Ok? Um senhor que esteve nessa terra, que subiu aos céus, Jesus, entregou alguns talentos em nossas mãos. Um dia ele vai voltar para a prestação de contas. Essa é o apontamento profético dessa parábola. Jesus subiu aos céus, nos entregou alguns talentos. Nós temos algumas responsabilidades, nos entregou o reino, com o reino vem as responsabilidades, com isso vem os talentos, subiu aos céus e um dia ele vai voltar. E aí quando ele voltar, ele espera no mínimo que você tenha multiplicado aquilo que ele colocou nas tuas mãos. Por exemplo, o teu filho é um talento, os teus filhos é um talento. A Bíblia diz que nós somos como arqueiros, e os filhos são como as flechas na nossa aljava. Cabe ao papai e à mamãe pegar essa flecha e lançar bem longe. Então, o pai e a mãe têm o dever de multiplicar os talentos, de formar nos filhos, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, formar futuros homens e mulheres de Deus, pegar os seus filhos e transformar eles, formar eles, né, investir neles para que eles sejam melhor do que você. Deus vai olhar para o seu filho e vai falar assim, multiplicou o talento. Agora, se você é aquele pai, aquela mãe que pouco quer investir no seu filho, não está nem aí para eles, você não está multiplicando, você não está sabendo o que fazer com o talento que Deus te deu. Quer mais uma ideia aqui para ilustrar? O ministério. Deus te entrega um ministério. Deus te entrega algo para você fazer. Aí muitas pessoas se agarram no ministério, se abraçam naquilo. Eu tenho algo para fazer na igreja, né? Tá bom. Aí você faz para inglês ver. Ou para o pastor ver. Quando o pastor passa, é um tal de pega a vassoura, arruma, limpa e tal. Aí, mas é assim, né? É fazer para o pastor ver. Mas o pastor vendo não vai mudar a sua vida. O máximo, você vai receber um abraço, olha como ele é esforçado, olha que bênção, né, e tal. Mas a grande questão é no dia da prestação de contas. É na hora que Jesus falar, então, meu filho, eu te entreguei algo na tua mão. A vida inteira você fica pedindo algo maior. Mas eu te entreguei um talento, você nem multiplicou. Você tinha que multiplicar 1 em 2 para eu te entregar mais. Aí você ia multiplicando. O que tinha 5 transformou em 10, eu peguei aquele que tinha 1 que não soube fazer nada, e entreguei na mão do que tinha 10. Porque Deus vai entregando o talento de acordo com a nossa capacidade de administrar aquilo que Ele nos dá. Então muitas vezes Deus fala, quero tal coisa, e a gente precisa aprender a se mover. Mas sim, gente, o medo é um fator limitante. O medo muitas vezes nos mantém aprisionado, né? Nos mantém paralisado. A gente quer dar um passo, mas o medo não dê. Mas você tem que se mover, você tem que romper com esse medo aí. Aí desses 3 servos, 2 multiplicam. Um enterra. O que enterra motivado pelo medo. Motivado pelo medo, ele pega o único talento e enterra. Na prestação de contas foi mais ou menos assim. O que enterrou ficou conhecido como servo inútil. Olha só, inútil significa algo ou alguém que não tem utilidade, que não tem função, que não realiza as suas tarefas, que não cumpre as suas responsabilidades, que não gera resultados. No ditado popular, aquele que não serve para nada. Servo inútil. É duro, mas eu preciso te falar isso. O medo te torna uma pessoa inútil. O medo inutiliza os seus dons e talentos. O medo te torna um inútil. É duro ouvir isso, mas isso é literalmente um confronto, para que você venha a entender. O medo não pode te inutilizar, te fazer se tornar uma pessoa que não serve para nada. Em nome de Jesus. Olha, gente, o medo tem o poder de oprimir, dominar, controlar, acovardar. O medo faz a pessoa perder toda a coragem. O medo faz a pessoa desistir, a pessoa começa e para o tempo inteiro. O medo te faz recuar, o medo te aprisiona nas suas ansiedades, nas suas inquietações e na sua depressão. O medo tem um efeito paralisante. O medo tem o poder de travar a vida das pessoas. É por conta do medo que muita gente não rompe na vida. É por conta de medo que muitos relacionamentos não andam para frente. É por conta do medo que o casamento muitas vezes não é um casamento de sucesso.
É por conta do medo que a pessoa não rompe na finança, não rompe nos negócios. Gente, em nome de Jesus, por medo as pessoas não multiplicam seus próprios talentos. Pessoas talentosas. O medo é literalmente uma armadilha, diga armadilha espiritual. É uma armadilha do diabo para a vida de muita gente. O medo, entenda isso aqui, é plano do inimigo contra a sua vida. O medo é um plano, mas eu quero declarar em nome de Jesus, receba isso. Nenhum plano do inferno, nenhum plano do inimigo vai prevalecer contra a tua vida em nome de Jesus. Nenhum plano do inferno vai te parar em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. E olha, o medo não é algo que bateu só na porta só da gente não, viu? A Bíblia diz que o medo bateu na porta dos grandes da Bíblia. Davi, Elias. 1 Samuel 21:10 diz assim: Davi se levantou e fugiu daquele dia porque teve medo de Saul. O grande Davi foi perseguido por Saul e teve medo. Davi foi um dos homens mais valentes da Bíblia, e mesmo assim, ele também foi tomado pelo medo. O profeta Elias, outro exemplo, homem destemido, cheio de ousadia, valente. A Bíblia diz que ele desafiou 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azira. Desafiou os profetas, foi para o monte, fez tudo acontecer, matou os profetas tudo, e depois ele teve medo também. Conforme a palavra dele, ele decretou que não ia chover e não choveu, ele orava, mandava vir fogo e Deus mandava fogo, mandava vir chuva e Deus mandava chuva. Mas esse mesmo homem destemido, ousado, valente, também teve medo. Ele também teve medo. Olha o que diz em 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com os meus profetas. Aí o texto diz: e Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele vence 850 profetas, ele desafia o rei, ele desafia todo mundo, ele fala para o povo: e aí vocês, para de oscilar entre dois pensamentos, se Deus é Deus, Baal é Baal, então serve a Deus ou serve a Baal? Aí daqui a pouco uma mulher maluca vai lá e fala para ele: vou te matar. Aí ele tem medo. O medo, o espírito do medo entrou no coração dele. Aí olha só, gente, que interessante, o texto também vai dizer que esse moço da parábola dos talentos também teve medo. Não sabemos nem o nome desse servo. Davi teve medo, Elias teve medo, o moço da parábola dos talentos também teve medo. Mas sabe o que diferencia esses homens? O que eles fizeram a partir do medo. O que ambos fizeram a partir do medo, ou seja, é isso que a gente precisa entender. O medo bate na porta, mas o que você faz a partir do medo é o que vai mudar a tua vida e tornar um diferente ou não. A Bíblia diz que Davi teve medo e foi se esconder na caverna de Adulão. Caverna de Adulão, e ali ele recebe o exército que Deus tinha prometido para ele. Deus falou: vou te dar um exército. Aí Deus manda homens endividados e aflitos. Um monte de homens ali que não tinha mais nada a perder na vida, com um pedaço de pau e pedra na mão, e fala assim: somos agora o teu servo. Aí sabe o que Davi faz? Pega aqueles homens endividados e aflitos e transforma em príncipes, em grandes guerreiros, príncipes. Ele pega esses aflitos e endividados, transforma num grande exército chamado os valentes de Davi. Ali na caverna de Adulão começa a nascer o exército mais temido do mundo. Entenda bem, o problema não é sentir medo, o problema é a sua reação diante do medo. Não tem problema sentir medo, o que você não pode é ficar confessando o teu medo, declarando o teu medo, dando munição para o teu inimigo. Agora, sentir o medo, tá? Sentir medo não é o problema é como você vai reagir diante do medo. Elias também teve medo, ficou depressivo, pediu para morrer. Deus alimentou ele e disse assim: meu filho, tem muita coisa para a tua vida ainda, tem muita coisa para fazer, vamos. E mesmo ali com medo, ele decide continuar a sua caminhada profética no Senhor. Já o servo da parábola dos talentos, esse teve medo, o que ele fez? Enterrou o seu talento, fim da história, acabou. Ele teve medo e enterrou, acabou a história. Terminou a vida como um inútil e medroso. Pergunta para o crente que está do seu lado, é forte, mas eu preciso perguntar: como você quer terminar a sua vida? Só para você refletir, como você quer terminar a sua vida? Como você quer ser conhecido? Esse moço dos talentos terminou a vida dele conhecido como inútil e medroso. Aquele que Deus deu um talento, não multiplicou, enterrou, morreu, inútil e medroso. Davi também sentiu medo. Mas a partir do medo ele cria um grande exército. Elias também teve medo, mas a partir do medo ele continua a sua jornada profética. Então, além dos seus medos, a partir dos seus medos, continua a sua caminhada, a sua jornada de fé em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu também tenho medo, gente, de algumas coisas. Eu não sou a pessoa mais destemida do mundo. A grande questão é que eu aprendi a lidar com os meus medos.
essa semana aconteceu uma situação, e aí eu entendi. Vida de pastor não é fácil não, viu gente? Ainda mais de pastor local. Pastor local é um negócio assim, você tem que ter todo dia uma palavra diferente para alimentar a igreja. E o povo é assim, o povo da Evo então é mais, né? Gosta de falar, tem que ser negócio, tem que ser novo, tem que ser diferente o tempo inteiro. Então a gente tem que ficar ali o tempo inteiro com a nossa parabólica, você sabe o que é uma parabólica, né? Conectada na frequência do céu, o tempo inteiro, Deus vai falando, é assim, a esposa está falando, aí você já dá um glória, porque já vê um negócio na sua cabeça, nossa, acabou de vir um chabo aqui, eu tive uma ideia, Deus está falando comigo, do nada, no almoço, é assim ou não é lá em casa? É na academia, do nada eu estou lá na academia e começo a chorar, gente, chorar, aí esses dias a Vanessa chegou do meu lado, está tudo bem, eu falei, Deus está falando comigo, dá tudo certo, tem que aproveitar, desceu, veio, o Espírito Santo veio, meu filho, eu não quero mais saber de ninguém, choro na frente dos outros, estou nem aí, que a gente sabe a luta que é, aí, essa semana aconteceu uma coisa que acontece de vez em quando. Faz tempo que eu não vou para a praia, aí eu queria lá ver como é que estavam as coisas e tal, não sei o quê. Aí a gente desceu, aí na minha cabeça falava assim, ó, você só está gerando distração. Você tem que estar envolvido na palavra. Mas eu estou o tempo inteiro na palavra e tal. E fui tentando me conectar com uma palavra e fiquei lá o tempo inteiro. E tudo que eu fazia tentando e não vinha nada. Aí quando eu cheguei em casa, sentei no computador, aí Deus me entregou a palavra desse domingo. Mas durante a semana, atento aos detalhes. Se eu não me engano, na terça-feira eu tive uma batalha espiritual, um sonho, que eu confesso que faz muito tempo que eu não acordo com um sentimento de medo. E acordei no meio da madrugada com um sentimento de medo. Deus me levou a um medo meu de infância, um medo de menino. Quando eu era menino, isso acho que é muito comum, né, na vida das crianças. Então, eu não podia ver uma pessoa que morreu no caixão. E eu via, gente, eu não conseguia dormir. Era dias sem conseguir dormir. Eu tinha muito medo. E aí, certo dia, era férias de julho, assim, e justamente assim, nessa época mesmo, de férias e tudo mais, há uns 30 e poucos anos atrás, eu fui para casa de um tio meu, que minha tia tinha falecido. E eu fui dormir na sala, ele montou lá o cantinho para eu dormir e tal, e ligou a televisão, meus primos eram mais velhos, foram passear e tal, né, final de semana, e me deixaram sozinho lá com a minha tia, não sei o quê, com meu tio, e aí eu tô lá, e eu não conseguia dormir de jeito nenhum, eu coloquei o olho assim na porta, e para mim a minha tia ia entrar ali, em algum lugar, e ia vir falar comigo. Medo, olha o medo. E eu não dormi aquela noite inteirinha. Meu primo chegou na madrugada, já estava a luz do sol já, e ele falou assim, você não conseguiu dormir ainda? Eu falei, não, vem para o meu quarto. Aí lá eu consegui dormir um pouco. Aí no outro dia eu fui para casa e contei para minha mãe que eu fiquei com muito medo. E essa semana eu voltei literalmente no mesmo lugar. E eu tive um sonho igualzinho aconteceu naquele dia. Só que ali, nesse sonho, eu comecei a enfrentar o meu medo. E eu comecei a invocar aquele espírito para poder expulsar. Eu falei, se tem um espírito fazendo passar pela minha tia, vai aparecer porque eu vou te expulsar em nome de Jesus. Ou seja, Deus me fez experimentar o meu próprio medo, ou seja, o espírito do medo veio me visitar. E olha só como Deus vai falando nos mínimos detalhes. Era justamente Deus mostrando que Ele queria que eu quebrasse esse espírito, aquilo que te coloca medo há anos. Porque tem gente que ainda carrega esse mesmo medo, há anos. Medo de infância, algo que aconteceu lá na sua infância, e você carrega esse medo, o medo de perder, o medo, sempre tem alguma coisa ali no seu coração, medo do futuro, tem gente que tem medo do futuro, tem gente que quando pensa no futuro se desespera, morre de medo, porque fala, o que vai ser da minha vida amanhã? A minha mãe, ela morria de medo de morrer. Por que ela tinha medo de morrer? Não porque ela tinha medo da morte, porque como eu vim ali, nasci já na velhice dela, ela pedia para Deus para pelo menos me criar até os 15 anos. Ela falava, se eu morrer e esse menino estiver pequeno, quem vai cuidar? Tinha medo. E é aí que o diabo trabalha, em cima dos nossos medos. Aí essa semana Deus me deixou voltar lá, há 30 e pouco, gente, eu acordei e lembrei do sonho assim, né? E a gente sabe que é um sonho espiritual, quando é aquele sonho que a gente lembra nos mínimos detalhes. Aí eu contei os detalhes para a pastora Vanessa. E eu falei assim, por que Deus me trouxe nesse sonho? E aí no sábado à noite, preparando a palavra, Deus fala sobre vencendo o espírito do medo. Ou seja, eu venci aquele espírito há alguns anos atrás. Eu tive que vencer. Mas o mundo espiritual é assim, ele é temporal, ele está se movimentando o tempo inteiro. E ele vem de tempos em tempos. Aquele mesmo espírito que estava lá atrás, que provavelmente já a sensibilidade espiritual, existia sim um espírito ali, se aproveitando do meu medo, para me colocar medo. Se aproveitando do meu sentimento ali, né, para me trazer uma reação espiritual, e eu não conseguia fechar o olho e dormir de jeito nenhum, e eu carreguei esse medo, presta atenção, de dormir sozinho, dormir em lugares durante muitos anos. Tinha uma época que eu trabalhava como gerente de contas de uma grande empresa, e eu viajava muito, e eu para dormir nos hotéis, gente, era uma luta.
Porque para mim tinha um espírito atrás da cortina, tinha outro no banheiro. Era uma sensibilidade espiritual. No outro dia eu acordava para visitar os clientes, a Vanessa, você está bem? Eu não preguei o olho, não dormi a noite inteira. Até um dia que eu tive que enfrentar o medo. Porque eu falei, gente, até quando isso? Teve um dia que eu acordei às 3 e pouquinho da manhã, hora da batalha espiritual, não conseguia dormir, aí eu enfrentei. Falei, espírito do medo, sai do meu quarto agora, sai da minha vida. A partir de agora eu vou deitar, eu vou descansar, e você não vai mais mexer com o meu sono, em nome de Jesus. Tem hora que você tem que enfrentar. Qual é o seu maior medo? Você tem que enfrentar esse espírito, repreender, botar para fora da tua vida em nome de Jesus. Tem que botar para fora em nome de Jesus. Porque o medo paralisa a gente. Para uns o medo paralisa, para outros o medo impulsiona. Ou seja, a partir daquilo que você faz com o teu medo, ou você vive paralisado ou Deus te impulsiona. Deixa eu declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. O medo não vai te paralisar em nome de Jesus. Muito pelo contrário, mesmo que você sinta medo, o medo vai te impulsionar, o medo vai te impulsionar, vai te fazer andar para frente em nome de Jesus. Pastor, estou com medo, vai para frente com medo mesmo em nome de Jesus, o medo vai te impulsionar a partir de hoje em nome de Jesus. Vira para o crente do seu lado e fala assim, é tempo de lançar fora todo medo, multiplicar talento, não dê chance ao medo, o medo está ao redor, procurando uma oportunidade, mas você não foi criado para ter medo. Amém ou não amém? Você não foi criado para ter medo. Fala para o crente do lado, você não foi criado para ter medo. Fala mais uma vez até entrar na cabeça dele, você não foi criado para ter medo. Aleluia. É assim, a gente tem que confrontar o medo com a palavra. A verdade é que liberta. O medo paralisa, mas a fé te mantém em movimento. O medo tenta te paralisar, mas a tua fé te bota em movimento. Gente, entenda isso. A fé nunca nega a realidade, mas ela te ajuda a vencer o medo e te impulsiona para o próximo nível. Pela fé você vence o seu medo, dá o seu passo de fé, mesmo com medo. E aí, Deus ele vai te impulsionar para o próximo nível. Diga assim, bem alto, hoje a paralisia, o espírito do medo, sai da minha vida em nome de Jesus. Agora deixa eu te ensinar uma coisa, quando você for falar com o mundo espiritual, você não pede por favor não, tá? Vamos lá, de novo, hoje a paralisia e o medo sai da minha vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É assim, crente. Saia em nome de Jesus. Não é, por favor, Senhor Espírito do medo, sai da minha vida. Ele não vai sair, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é o antídoto para se vencer o medo? Diga, coragem. Não, mas coragem, para falar coragem, vamos. Coragem. Isso, está melhorando. Aí você começa a botar medo no mundo espiritual. Gente, compra a sua espada. Ai, Jesus, eu falei aqui da espada que dá visão além do alcance. Aí o irmão, olha o que eu vou falar no culto, Jesus. Aí o irmão vai e me manda uma foto de uma espada. Eu vou e compro a espada. Eu sou mais louco do que o irmão que mandou a foto da espada. Me deixa bravo, viu? Que eu pego aquela espada, você vai ver o que? Não, estou brincando. Oh, Deus é bom. Coragem, fala para quem está. Coragem, meu filho. Não, mas fala assim, coragem, meu filho. Coragem, minha filha. Fala assim, fala. Provoca o irmão, provoca a irmã, coragem. Vamos ler junto, gente. Põe no telão para mim. Josué, capítulo 1, versículo 9. No 3, hein? Bem bonito para Jesus. 1, 2, 3. Não fui eu. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Fala para o crente do seu lado, o Senhor estará com você por onde você andar. Não tenha medo, não desanime, seja forte e corajoso. Aleluia! Glória a Deus! Força e coragem.
É assim que vence o medo, força e coragem. Vamos lá, gente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não te deu espírito de medo. Deus te deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Agora é você que vai pregar. Fala para o crente do seu lado. Você é amado de Deus. O medo não vai te dominar. Deus te deu poder e autoridade sobre o medo. Você tem autoridade sobre o medo. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você tem autoridade. Olha só, equilíbrio significa domínio. Deus te deu domínio sobre o espírito do medo. Fala para o crente do seu lado. Deus te deu domínio sobre o espírito do medo. Deus te deu domínio sobre o espírito do medo. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer e vou te ajudar. Eu vou segurar com a minha mão direita e vou te dar vitória. Fala para o crente do seu lado. Você não está sozinho. Lança fora todo medo. Deus é contigo. Ele está te dando força, está te sustentando, vai te conduzir e vai te dar vitória em nome de Jesus. Aleluia! É isso aí, crente, em nome de Jesus. Tem mais, calma, tem mais. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Vai, crente, fala para o crente do seu lado. Não tenha medo. Deus é seu escudo e grande será a sua recompensa em nome de Jesus. Tem recompensa do céu para a tua vida. Vence esse medo em nome de Jesus. Se você não tiver medo, grande é a sua recompensa. Deus te protege, crente. Deus é o teu escudo, ou seja, a tua proteção. Não tenha medo, enfrenta. E grande vai ser a sua recompensa. Sabe o que eu percebo? E o que eu vejo espiritualmente? Algemas do inferno, algemas do medo caindo por terra em nome de Jesus. E eu declaro, toda algema do medo do inferno cai por terra agora em nome de Jesus. Você não é escravo do medo, não vai ser dominado pelo medo, não vai ser tomado pelo medo. Deus te deu poder, Deus te deu equilíbrio, Deus te deu domínio sobre o medo. Domina sobre esse medo em nome de Jesus. Você tem autoridade, repreende agora, diga assim: todo medo sai da minha vida agora em nome de Jesus. Aleluia! É isso aí, crente. Espiritualmente é assim, o medo, ele só te governa quando você não consegue enxergar o que está por trás dele. O medo só governa aqueles que não conseguem enxergar o que está por trás do medo. Olha só o que diz em 2 Reis capítulo 6. Ordenou o rei inimigo: descubram onde Eliseu está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalo e carro de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Mas não foi assim: ah, meu senhor, o que faremos? Foi o: meu senhor, nós estamos fritos, nós estamos ferrados, nós estamos derrotados. Olha lá, no monte tem um exército, eles vão matar a gente. Aqui eu fico vendo você, isso aqui você tem que dramatizar. Aqui eu fico vendo os crentes quando está com aquele boleto que não consegue pagar. Deus do céu, o que vai acontecer? Senhor, que problemão é esse? Está difícil. Aqui foi o servo. Ele é tomado pelo desespero, é tomado pelo medo. O que nós vamos fazer, meu Senhor? Aí é o que o profeta diz: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Fala para a pessoa que está do seu lado: não tenha medo. Tem um exército de anjo te guardando, te livrando e te protegendo todos os dias, em nome de Jesus. Você pode até não enxergar, mas tem anjos te guardando e te livrando. Você pode até não enxergar, mas o Senhor já deu ordem a anjos para te guardar e te livrar de todo o mal em nome de Jesus. O problema é que a gente só consegue enxergar ali o inimigo se movimentando. Ei, mas Deus está contigo. Fala para o crente: Deus está contigo, crente. E Deus manda eu te dizer: tenha coragem em nome de Jesus. É tempo de coragem, amém ou não amém?
Você tem que ser mais corajoso. Fala, você tem que ser mais corajoso, corajosa. Em nome de Jesus. Tem sonho que foi interrompido na sua vida porque te falta coragem. Fala, fala, fala. Tem sonho que você não viveu ainda porque te falta coragem. Fala, provoca. Fala para o irmão que está do seu lado, para a irmã. Tem coisa que não aconteceu ainda no seu casamento porque te falta coragem. É assim. Está faltando é coragem, atitude, coragem. Fala mais uma vez para a pessoa do seu lado, seja forte e corajoso. Deus manda eu te dizer que é para ser forte e corajoso, não é para ter medo não, viu crente? Tudo muda a partir de hoje em nome de Jesus, amém ou não amém? Com força e coragem você está mudando o destino da sua vida, da sua casa e da sua família. Vai na força e na coragem. É isso aí. Aí o texto diz, Eliseu orou, e diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Fala assim, Senhor, desse jeito eu estou pregando para quem? Para os defuntos? Me ajuda, gente, em nome de Jesus. Diga, Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa ver, Senhor, uma nova realidade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Abre os meus olhos, pede, abre os meus olhos. É assim, crente. Mas e se eu pedir para Deus abrir os meus olhos, eu querer ver anjo e ver um demônio? Uai, é um mundo espiritual, você tem que estar aberto para tudo. Aí se você vê uns demônios, o que você faz? Corre para debaixo da cama. Não. Se vê um demônio, você... O que você está fazendo aqui? Sai em nome de Jesus. Amém ou não amém? É assim que funciona. A hora que você fala, abre os olhos, aí você passa a enxergar tudo. Então não tem esse negócio de abre o olho para eu ver anjo. Aí Deus fala, é sério? Você quer ver o mundo espiritual, meu filho? Quero. Mas força e coragem, amém ou não amém? Eu vi que já desanimou, já baixou o nível, a frequência. Ô crente, você tem que ter umas experiências com o mundo espiritual. Posso profetizar? Certeza? Não, vamos continuar aqui que é melhor. Vamos continuar aqui. Essa semana tu vai ter experiência espiritual em nome de Jesus. Se for demônio, tu põe a mão e expulsa em nome de Jesus. Amém? Sem medo nenhum, em nome de Jesus. Fala, sai em nome de Jesus. Vai ter sonho espiritual? Deixa Deus te mostrar o mundo espiritual em nome de Jesus. Deixa Deus te mostrar. Entra nessa nova realidade, vive uma nova realidade. Em nome de Jesus, tenha medo não. Fala, não tenha medo em nome de Jesus. Essa semana ainda, você vai viver experiências espirituais que vão elevar o seu nível de fé, em nome de Jesus. Aleluia. E quem não disse amém, vai viver também, não estou nem aí não. Porque tem uns crentes que ficam, não amém, amém sim. Tá bom, eu sou autoridade sobre a casa, amém sim. Amém, crente. Que medo de mundo espiritual. Deus quer te usar. Às vezes o seu chamado é um libertador. E aí? Libertador, você vai ter que sair por aí, expulsando os demônios, tudo. Ué, se for o seu chamado, pega o seu escudo, a sua espada espiritual, ok? E vai para cima, meu filho. Que medo que? Deixa Deus te usar. Fala, que medo que, crente? Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, crente, em nome de Jesus. Vai, encoraja aí, sacode, crente, vai, sacode. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém, é assim. Aí ele mandou orar, volta aqui. Você se empolgou agora. Volta. Quero ver essa empolgação amanhã, na hora que aparecer o primeiro problema, viu? Aí você sai em nome de Jesus. Esse problema aí não vai me vencer não. Vamos, força e coragem. Entendeu? Fala para você mesmo, Deus mandou ser forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Fala, Deus está comigo, viu o problema? Sai daqui em nome de Jesus. Você vai resolver tudo rapidinho, você vai ver. Aí o varão abriu os olhos lá e começou a enxergar. Enxergou os anjos, os carros de fogo, os cavaleiros de fogo. Aí, gente, imagina, gente. Ele estava com medo do exército de homens. E aí Deus manda um exército de anjos para proteger eles. E mais uma vez, Deus confunde o inimigo. Aí o texto diz que Eliseu ora, Deus confunde o inimigo vai parar no meio do exército hebreu. Aí Eliseu fala assim, sem briga, vamos perdoar eles? Tempo de paz, chega. Fala assim, sem briga, irmãos, tempo de paz. Fala, vamos viver um tempo de paz. Marido e mulher aí, marido e mulher. Você está com a sua esposa aí, seu marido fala assim, tempo de paz, em nome de Jesus. Sem guerra, vamos nos unir. Fala, marido e mulher, agora é curso de casais. Vamos nos unir. Vamos pegar a minha habilidade e a sua.
colocar tudo a favor do reino de Deus e vamos viver o extraordinário nessa terra em nome de Jesus. Agora, a mulher fala para o marido assim, ó, você é tão talentoso. Tá, glória. Fala para mim que eu sou talentoso. Obrigado, irmã, obrigado. Agora o marido fala para a mulher, você é tão talentosa. Deus te encheu de talento em nome de Jesus. Deus te encheu de talento, não é para você enterrar não, viu? Amém ou não? A partir de hoje está proibido, diga proibido, enterrar talento. Talento não é para enterrar, é para multiplicar, diga talento não se enterra, talento se multiplica, multiplica. No reino é assim, a conta do reino é multiplicação. É vezes 30, vezes 60, vezes 100. É isso que eu declaro para a tua vida. Multiplicação de dons e talentos em nome de Jesus. Aonde você colocar a tua mão vai multiplicar. No seu trabalho, nas suas finanças, eu declaro um tempo de multiplicação em nome de Jesus. Não tenha medo. Coloca os seus talentos nas mãos de Deus e faz multiplicar em nome de Jesus. Fala para o crente que está do seu lado, não tenha medo. Coragem. Vai para cima, tem um exército de anjos do teu lado. Amém ou não amém? Amém. Tem muita gente que não está multiplicando, porque o medo não deixa. Mas isso acabou agora em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é tempo de lançar fora todo medo. É tempo de multiplicar os talentos. A Bíblia diz, o amor venceu o medo. O amor venceu o medo. Fecha os teus olhos onde você está em nome de Jesus. Hoje você está perdendo medo de avançar, eu declaro, você está perdendo medo de avançar. Tem muita gente indecisa, com medo de avançar porque está paralisada pelo medo, mas Deus manda eu te dizer em nome de Jesus, avança nesse projeto. Deus está sendo específico, avança nesse projeto porque Deus é contigo. Avança nesse projeto porque Deus é contigo. Diga assim, aí mesmo, com o seu olho fechado, eu vou avançar nos meus projetos, porque Deus é comigo e Ele vai me dar vitória em nome de Jesus. Você vai perder o medo de sonhar, com seus olhos fechados, recebe. Você vai perder o medo de sonhar em nome de Jesus. Tem gente que parou de sonhar, mas hoje você volta a sonhar em nome de Jesus. Sabe por que muita gente parou de sonhar? Deus fala no meu coração, porque não realizou. E porque não realiza, está até com medo de sonhar. É mais ou menos assim, Deus, não mexe com isso não, está quieto. Não mexe com isso não, está quieto. Deus manda eu te dizer em nome de Jesus, volta a sonhar porque é tempo de realizar em nome de Jesus. Volta a sonhar porque é tempo de realizar em nome de Jesus. Hoje Deus está destravando, realizando sonhos, destravando projetos para a sua vida. Você vai perder o medo de assumir a sua fé. Tem muita gente que não consegue assumir a fé. Porque diz, o que vão pensar de mim? Se eu falar lá em casa que agora eu estou indo na igreja, o que vão pensar de mim? Ei, sabe por quê? Tem medo da opinião dos outros. Hoje você vai sair daqui com uma nova postura de fé em nome de Jesus. Diga, hoje eu saio daqui com uma nova postura de fé em nome de Jesus. Você vai perder o medo de recomeçar. Tem muita gente com medo de recomeçar. Mas hoje começa um novo tempo, um tempo de Deus. Tem muito casal que está vivendo como amigo porque desaprendeu o que é ser um casal. Mas Deus manda eu te dizer, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar em nome de Jesus. Você não vai aceitar viver como um amigo com a sua esposa, viver como um amigo com o seu marido. Você não vai mais aceitar cada um numa cama em nome de Jesus. Hoje, em nome de Jesus, você volta a viver como um casal. Em nome de Jesus. Hoje recomeça um novo tempo na tua vida, no teu casamento, em nome de Jesus. Tem gente que quebrou financeiramente, tem medo de recomeçar, mas Deus manda eu te dizer, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Mas Deus, eu não tenho mais os mesmos recursos. Recomeça com pouco que você tem. Pega o talento que te sobrou e coloca à disposição de Deus e recomeça, porque Deus manda eu te dizer, e eu falo aqui com autoridade no Espírito, esse pouco que você tem, Deus começa a multiplicar
hoje em nome de Jesus, e num curto espaço de tempo, porque eu profetizo uma bênção de crescimento acelerado, vai multiplicar a 100 vezes mais. Toma posse disso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, tem gente magoada ministerialmente. Eu vejo o ministério sendo enterrado, gente magoada com igrejas. Ei, em nome de Jesus, Deus manda eu te dizer, é tempo de recomeçar. Vai recomeçar hoje, você vai restartar o seu ministério, vai voltar a fazer as coisas para o reino de Deus. Não sei por que parou, talvez foi mágoa, se sentiu ofendido dentro de uma igreja, mas Deus manda eu te dizer, é tempo de recomeçar em nome de Jesus. Ele te chamou, você é talentoso, você não vai desperdiçar o seu talento em nome de Jesus. Você vai perder o medo de construir. Disseram para Neemias, se construir eu derrubo. Às vezes você tem contado sonhos e as pessoas falam, isso não vai dar certo não. Não constrói nada por conta do medo, mas hoje você perde o medo em nome de Jesus e vai construir, não vai ser algo pequeno não, eu profetizo, a partir de hoje você começa a construir algo grande, algo notório, algo grande em nome de Jesus. Recebe isso, amém, em nome de Jesus. Você vai perder o medo de renunciar. Hoje você vai renunciar a sua vida do natural para viver uma vida com Deus. Tem muita gente que tem medo de renunciar a uma vida na carne. Mas Deus, eu tenho medo do que há de vir. Deus, como é que eu renuncio, Pai? Como é que... Ei, em nome de Jesus, é tempo de renunciar, coragem. É renunciar, é ter coragem. Anunciar um novo tempo. Deus manda eu anunciar um novo tempo na tua vida. Deus manda eu anunciar um novo tempo na tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Hoje Deus ele vai varrer todo o medo da sua vida, todo medo. Deus te deu poder sobre o medo em nome de Jesus. Abre os seus olhos, agora você vai ser profeta de Deus na vida do crente do seu lado e diga assim, hoje Deus vai varrer da sua vida todo medo em nome de Jesus. Deus te deu poder sobre o medo em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração agora e diz assim, hoje sai o medo, entra a fé, sai o medo, entra a promessa, eu lanço fora todo medo, eu vou multiplicar, eu vou avançar, Deus é meu escudo, Deus é minha força, é tempo de fé, é tempo de coragem, é tempo de multiplicação, eu não vou parar, eu não vou enterrar os meus talentos, eu vou avançar, porque o Senhor está comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, se coloca de pé adorando ao Senhor, em nome de Jesus.